E o programa de hoje, nós vamos falar de um assunto que tem assustado muitas famílias. O uso de drogas, de entorpecentes, cada vez para pessoas jovens. Tem pesquisas mostrando que adolescentes de 14 a 17 anos estão consumindo pela primeira vez e já criando a dependência, sejam em drogas lícitas ou ilícitas. Para falar deste assunto tão complicado e problemático, nós trouxemos aqui a enfermeira, coordenadora da saúde mental do município, doutora em saúde mental, Carolina Salvati. Não saia daí, o programa vai estar imperdível. A ANS reconhece que somos um dos melhores planos de saúde de todo o Brasil. Santa Lúcia, presente nos caminhos que importam. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Muito bem, doutora Carolina, muito obrigada por atender o nosso pedido e falar desse assunto que é tão triste. Na minha visão, eu vejo quanto isso está se tornando uma epidemia no nosso país e no mundo, talvez, né? As drogas têm sido, talvez, a maior causadora da violência doméstica, destruidora de grandes famílias e da sociedade. E eu acho que é importante nós falarmos desse assunto. Então, tu como coordenadora da saúde mental de Santa Maria, gostaria que tu nos falasse então um pouco do panorama de como que está sendo tratado esse assunto aqui no município de Santa Maria, através das CAPs e todas as unidades. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, boa tarde, né? Então, eu gostaria de ressaltar que o município ele tem uma rede de atenção à saúde mental, que a gente chama de rede de atenção psicossocial, que ela é composta por 4 CAPs e 2 policlínicas nos serviços de atendimento. Esses CAPs, nós temos um CAPs infantil, que ele trabalha transtornos mentais graves e também dependência química em crianças até 16 anos. Depois dos 16 anos, nós temos os CAPs AD, que são os CAPs álcool e drogas, que nós temos 2. Um que chama Caminhos do Sol, que ele fica na rua Benjamin Constant, e o outro que ele chama Companhia do Recomeço, que ele fica na rua General Neto, aqui no centro. Então, depois dos 16 anos, né, esse paciente ele vai ser referenciado para uma dessas equipes, aquele se vincular melhor e conforme a região de moradia dele também, para dar seguimento ao tratamento. Porque sim, nós temos dependência química, inclusive em crianças, né? A gente sabe que a dependência química, ela tem fatores sociais, emocionais e fatores genéticos também. Então, essa é uma realidade no nosso município. E esses são os equipamentos que trabalham mais diretamente com a dependência química. Nós também temos um CAPS 2, que se chama Prado V, porque ele é para pessoas adultas com transtornos mentais graves. Temos a Policlínica de Saúde Mental, que ela oferece atendimento aos transtornos leves e moderados da população. E também a Policlínica Santa Maria Acolhe, que atua em situações de episódios agudos da vida, situações de ideação suicida, de automutilação, que também é uma problemática dos jovens, principalmente, né? Então, essa policlínica também atende desde 12 anos em diante. E assim, os números de todas essas unidades, a gente tem aproximadamente o quê? Mais de 800 atendimentos? Muito mais, muito mais. Muito mais, assim, os CAPs eles funcionam das 8 da manhã às 6 da tarde e eles funcionam de porta aberta, que a gente chama. Então, portas abertas são aqueles serviços que não necessitam agendamento. As pessoas podem buscar ele de forma voluntária, que vão ser acolhidos por algum dos profissionais que estão ali. É importante ressaltar que as equipes são multiprofissionais, então nós temos psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, enfermeiros, não posso esquecer nenhuma categoria, senão eles vão brigar comigo, né? Fora os técnicos de nível médio. Então, toda essa equipe ela vai ter um olhar multiprofissional para essa complexidade que é a questão da dependência química ou dos outros transtornos. Muito bem. Eu gostaria então que tu falasse um pouco do ponto de vista da dependência química, porque para esse adolescente, para esse jovem ou até o adulto chegar até a unidade de vocês, ele já deve ter mostrado uma dependência, não é o usuário da primeira vez, não é o que usou para experimentar. Então ele já está num grau de dependência.
E conforme teus dados, né, tem mais de 70% desses jovens, depois que começaram a experimentar, causou a dependência. Então eu gostaria que tu falasse um pouco desse efeito, né, e a gente pode falar das principais drogas consumidas, o quanto cria a dependência. Então, a gente sabe que a porta de entrada, muitas vezes, para o uso de drogas ilícitas são as drogas lícitas. E hoje em dia a gente tem o fenômeno dos vapes, né, que são cigarros eletrônicos com alto índice de nicotina, que as crianças e os adolescentes acreditam que não tem, que não é tão prejudicial, mas que é muito mais prejudicial e viciante. Só o vape, ele já pode causar bronquite, ele já pode lesar os pulmões, e a nicotina pode afetar a química do cérebro desses adolescentes e dessas crianças. Porque nós estamos falando de uma população que ainda não está com seu sistema nervoso totalmente desenvolvido. Né? Nós sabemos que esse desenvolvimento do córtex pré-frontal, ele se dá dos 24 a 25 anos. Então, tudo o que usa e estimula e altera essa química cerebral vai ter um dano na frente. Né? Então, essas crianças estão usando esses estimulantes, a nicotina é um estimulante, e estão ali tendo efeitos a longo prazo, né? Então, muitas vezes depois disso, então, vem o álcool, que é socialmente aceito e que é muito prejudicial nessa fase, porque nós podemos fazer o seguinte link: a criança, ou adolescente, enfim, ele vai beber, o álcool, ele é uma substância depressora do sistema nervoso, mas ele tem o contraponto de que ele causa desinibição. Então a pessoa vai ficar desinibida, ela vai perder muito da noção dela, de risco, né, de impulso, e ele já não tem esse sistema desenvolvido, porque essa parte do cérebro que eu citei, ela é responsável pelo controle de impulsos, pela avaliação dos riscos, né, e pelo teu risco de exposição, e tu não tem ele bem desenvolvido, e tu ainda tá bebendo. Então, assim, olha só o quanto essa pessoa, esse adolescente vai ficar exposto, né? Então, aí que acontecem situações de abuso, situações de exposição que não aconteceriam se a pessoa estivesse sóbria, né? Então, o álcool é muito prejudicial também nessa fase em que ainda o sistema não está bem desenvolvido. Depois disso, nós temos altos índices de uso de maconha, né? Porque tem aquela cultura de que é medicinal, é uma erva, né? Só que a gente tem que pensar que todo chá, toda erva pode ser veneno ou pode ser remédio, né? No caso da cannabis, ela é remédio quando ela é extraída, quando ela é... Pegou a folhinha e fez o chá ali. Não, ou assim, extraiu e fez o extrato da cannabis, que ele é utilizado para episódios convulsivos, para transtorno do espectro autista, mas aí é uma manipulação, né, e é feito um medicamento. Aí é um remédio. Quando tu pega a folha e fuma ela, tu não sabe que dose tu tá fumando. E quais são os outros ingredientes que estão ali dentro, né? Exatamente. E só a maconha por si só, ela não é depressora do sistema nervoso, como todo mundo acredita. Eu vou ficar relaxado e vou ter sono. Se tu fumar um pouquinho mais, ela pode ser uma estimulante. Então, tu pode ficar muito agitado e se talvez a dose for um pouco maior, tu pode psicotizar, pode alucinar. Né? Então, assim, tu não tem como controlar isso, né? Então, sim, é uma folha, mas é uma folha que tem muito risco. O risco é muito maior do que qualquer benefício para um adolescente. E fora isso, que essas drogas que atuam muito, assim, na química cerebral, como a maconha, ela pode acelerar doenças que a pessoa teria mais velha. Por exemplo, esquizofrenia, que é um transtorno psicótico, a gente consegue diagnosticar exatamente depois dos 20 anos, 25 ali, por conta dessa formação do cérebro. Só que se a criança ou adolescente já começa a usar uma substância que vai induzir ela a ter psicoses, ela pode acelerar o processo. Então, uma doença que talvez ela não tivesse ou que ela tivesse mais velha, ela já vai apresentar mais cedo. E na questão do desenvolvimento cognitivo, a pessoa não fica mais lesada, mais lenta, com dificuldade de raciocínio no decorrer do uso contínuo? Sim. No decorrer do uso do álcool, né, ele pode afetar a memória, ele tem prejuízos severos na concentração também, e nos reflexos motores, e da maconha também, ele pode ter prejuízo na concentração, na atenção, inclusive tem estudos já que linkam ele com os transtornos de déficit de atenção, né, de hiperatividade no adulto, no jovem adulto, pelo uso da maconha.
porque ele altera essa química cerebral, né? Mas os pacientes que são encaminhados ao CAPS provavelmente devem estar usando drogas mais pesadas, né? Quais são as outras drogas que vocês têm encontrado? Não, às vezes é álcool mesmo. Álcool, né? Que é uma droga socialmente aceita. Então, tem muitos pacientes que é álcool, né? Mas, claro que os que chegam ao CAPS, eles já estão numa situação de dependência muito grave, né? Porque os CAPS são centros para atenção a doenças graves. Então, geralmente, quando chega para nós, ele já está com prejuízo familiar, um prejuízo no trabalho. Se é uma criança ou adolescente, já evadiu da escola, né? Já não está mais com uma rede de amigos que tinha antes. Mas assim, eu acho que esse ponto a gente precisa falar. Quando é um adulto, ok, ele não vai trabalhar, né? Isso acontece muito nas empresas, não vai trabalhar porque tá na ressaca, né? E parece que aquilo ficou socialmente aceito, né? Depois do jogo eu tô com a ressaca, outro dia eu não trabalho. Na segunda de manhã eu não trabalho porque o domingo eu passei bebendo e tô na ressaca. Enfim, adulto. Vai ter as consequências, vai perder o emprego, vai perder produtividade, enfim. É o adulto maior de idade. Mas o menor, quem está financiando este álcool, né? Quem está bancando? Porque para um adolescente estar num vício, ele é menor de idade e alguém está comprando para ele. Se todos os estabelecimentos está dito que é proibido venda de bebida alcoólica para menor de idade, ele está bebendo em casa. Pode ser. Pode ser. E também a gente tem um fenômeno bem interessante que são aqueles adolescentes que trabalham. Muitos deles acabam tendo essa mesma consequência do adulto, né? O jovem aprendiz que a família coloca lá num programa para estudar, para trabalhar, e ele acaba que não por conta do trabalho, lógico, por conta de outras situações, outros fatores, ele acaba usando o dinheiro dele para comprar droga, para beber, falta o trabalho, então tem essa mesma situação. E os que não trabalham é a escola. A gente vê altos índices de evasão, né? Porque a maconha também, ela tem uma consequência que nós chamamos, que é da apatia. Ela acaba deixando a pessoa sem vontade de fazer, e não é assim, estou sem vontade, é não conseguir fazer as coisas. É uma amotivação, né? Então ela não consegue ter motivação para estudar, para pensar o que ela vai fazer, para pensar outras coisas. Acaba que aquele adolescente fica naquele ciclo de só pensar em usar e fumar para relaxar, para dormir, acorda, fuma, né? Então é isso que a gente observa. E aí a gente vai tendo uma sociedade doente, né? Uma sociedade doente, uma sociedade apática, uma sociedade alienada, porque ela não consegue nem ter noção das coisas que estão acontecendo ao redor. E isso é uma coisa bem preocupante, porque daí depois dessa situação, para a entrada das drogas mais pesadas, é bem fácil, né? Sim, justamente, né? Por exemplo, ela usa uma droga que deixa ela apática e desmotivada. Daqui a pouco alguém vai apresentar para ela uma droga que vai deixar ela mais feliz, mais ligada, que pode ser uma cocaína. Aqui é ligado. Que no caso é a cocaína. Um estimulante, um psicoestimulante muito importante e que assim, a mesma coisa. Ele pode ser muito estimulante, mas numa dose um pouquinho maior ele pode causar uma psicose, uma alucinação, né? Então daí ele já vai, olha, não, mas eu não fico tão assim depressivo, eu não fico tão chateado, tão desmotivado. Quando eu cheiro, eu fico muito legal, fico muito animado, né? Mas não é tu que está assim, o teu cérebro está quimicamente alterado para isso, né? E depois disso, geralmente, a progressão é o crack, que é a droga que anestesia, né? Os relatos que nós temos dos usuários de crack é que eles se sentem anestesiados. Só que é um efeito muito rápido, né? A pessoa fuma o crack, ela tem um efeito curto de algumas horinhas ali, que às vezes, dependendo do grau de dependência, nem chega a horas, e daí ela já precisa de novo, porque passou aquela anestesia dela, né? Então, para ver o tanto que o cérebro vai sendo alterado. E Carolina, os dados têm mostrado que a pessoa que quando entra no vício do crack, muitas vezes é irreversível, não consegue mais reverter. É verdadeiro isso ou não? Não, assim, a gente não fala, nos CAPs nós temos vários usuários, assim, né? É difícil se falar em abstinência total. Né? Quando se trabalha com dependência química e quando uma pessoa está enfrentando o uso abusivo, é bom entender que ela pode ter recaídas, né? E não se frustrar com isso. Porque no momento que a família ou a pessoa se frustra porque caiu, porque recaiu, ela vai pôr a perder todo o progresso que ela teve no tempo em que ela ficou sóbria, né? Isso é importante de ressaltar. Uma pessoa que ela tem uma doença associada ao uso abusivo de álcool e drogas, ela vai ter momentos
ter abstinência, mas ela nunca mais ela vai ser uma pessoa que vai ficar totalmente livre do vício. Isso é muito grave. Isso é muito grave, porque a pessoa vai ser internada, ela vai para o CAPS, ela tem uma internação, e quando ela volta para o ambiente que ela vivia, com acesso às drogas de novo, pelos amigos ou até pela família, ela vai ter a recaída. Sim. E aí pode ela vai ser. continuar nesse processo de novo. Sim. E aí, muitas vezes, a família... como é que a família tem lidado com esse tipo de problema? Nós costumamos acompanhar, né? O CAPS, ele tem um atendimento estendido, então existe esse acompanhamento da família e os grupos de familiares são muito nesse sentido, né? De entender que é uma doença, né? Tem um CID, ou seja, um Código Internacional de Doenças, e que não é uma doença crônica. É como uma hipertensão e um diabetes. Você não deixa de ser uma pessoa com diabetes ou uma pessoa com hipertensão. E você não deixa de ser uma pessoa com dependência química. Então, a pessoa que está usando uma cocaína regularmente, ou usando regularmente o crack, ela está configurada dentro de um CID. Sim. E ela sempre pode ter uma recaída. E o álcool também. Sempre. É uma doença que requer um tratamento multiprofissional, né? Então é importante ressaltar que a pessoa está em acompanhamento no CAPS, ela teve um episódio agudo que a gente chama, ou seja, um uso muito grande, uma crise ou uma agressão ou uma exposição, uma situação que foi muito, muito complicada ou muito vexatória, e ali ela conversou, teve uma consulta com o médico do CAPS e decidiram por internar. Ela vai ser internada, né, em um hospital, em uma unidade de saúde mental, e ela vai ficar por 21 dias, que é o tempo que os estudos indicam necessário para desintoxicação, ou seja, a saída do excesso de substância do teu corpo. Mas o que foi causado de prejuízo no teu cérebro e no teu organismo não vai se reverter em 21 dias. E reverte. Por exemplo, no cérebro, a pessoa que usou durante 10 anos cocaína, ela vai ter uma lesão cerebral, ela vai ter algum dano? Vai ter alterações, claro. E isso é reversível? Não, assim, porque as drogas, elas atuam muitas vezes nas sinapses, assim, nas conexões cerebrais, né? Então, uma vez que elas são afetadas, elas não vão ter um retorno, assim, elas não tem como ressurgir ou renascer, né? E o governo federal tem feito alguma campanha de combate às drogas ou ele tem facilitado o uso de drogas? A impressão que eu tenho é que eles têm amenizado as penas, eles têm libertado traficantes, eles têm tratado os traficantes não como bandidos e sim como vendedores de droga. E isso não tem aumentado o consumo de drogas no país? Assim, a gente... Nós trabalhamos com a justiça, né, principalmente nas questões de internações involuntárias e de tratamentos, quando a pessoa já não tem condições de decidir por ela. Mas nós não trabalhamos tanto com a questão de segurança pública, né, justamente para aqueles usuários que estão tentando se manter abstêmios ou que estão tentando parar, não se sintam coagidos ou bandidos. Né? O nosso trabalho enquanto saúde é entender eles como pacientes. E muitas vezes, se a gente associa com as políticas públicas de segurança, eles acabam se sentindo bandidos. Quando eles não são, na verdade, né? Eles são usuários, eles são dependentes, são pessoas que fraquejaram em algum momento e que acabaram recorrendo a alguma substância, né? Então, o nosso trabalho é muito nesse sentido, assim. Né, de conscientizar, de entender que é multifatorial, né, que não é só uma questão, que é questão genética, que é questão do ambiente, que é questão de condições de vida, né, muitas vezes aquelas pessoas que usam crack, elas estão na rua, então elas não têm onde dormir, elas não têm o que comer, então elas querem se anestesiar da realidade. E tu falaste, né, a gente vê a Cracolândia nos grandes centros, a gente tem visto já aqui em Santa Maria algumas unidades, mas em seios familiares, tem acontecido isso também, de usarem crack em famílias estabelecidas, em casa? Sim, nós temos casos assim de usuários que a família acaba comprando ou fornecendo porque aquela pessoa se tornou impossível de se conviver, irritada, ou ela rouba, ou ela quebra, ou ela machuca. Então, existem casos, sim, de que a família acaba proporcionando, pensando que está ajudando, né?
muito provavelmente esse paciente vai chegar para nós depois com uma ordem judicial para internação e a gente vai ter que fazer toda essa avaliação e E encaminhamento. os riscos dessa pessoa viciada em crack? Vamos pegar o crack, que eu acho que é uma das mais agressivas, assim, né? Não sei se o LSD deixa agressivo, se esses outros, essas balinhas que tenham sido muito usadas em festas de universitários. Isso tudo são substâncias que elas podem causar psicoses, né? Elas podem causar delírios, alucinógenos. Então, assim, daí é muito individual. A pessoa pode alucinar enxergando unicórnios ou ela pode alucinar enxergando facas vindo pra ela e querendo combater aquilo e acabar agredindo alguém. Então, não tem como saber. Não é seguro o uso de nenhuma substância que cause alucinação, Sim. porque não se sabe de que forma a pessoa vai alucinar. Porque foram criadas muitas drogas sintéticas Sim. também, né? Todas com esse viés de alterar a senso-percepção, que a gente chama, né? Então, pode alterar o tato, o olfato, o paladar, mas pode também alterar a cognição e fazer com que a pessoa, enfim, Cometa alucine. crimes, Sim, roube dentro de casa, bata na família, sim, porque a pessoa cometer ela violência pode doméstica. estar enxergando uma coisa horrorosa, ela pode estar, a mãe na frente dela, ela está enxergando um demônio. Então, o risco de ter mais violência e de ter, inclusive, crimes nas famílias é muito grande, né? E essa família que acaba proporcionando as drogas, como é que vocês têm tratado essa família que acaba bancando as drogas? Porque é uma atitude, né? Tu é mãe, né? É uma atitude. Filho, isso não é saudável, eu não vou pagar pra ti. Isso não é correto, eu não vou te, né? Eu vou te internar. A partir do momento que um pai banca um vício de um filho, de um problema que pode vir crescer muito. Como que tem sido tratado estes pais, que muitas vezes são pessoas trabalhadoras, são pessoas, né, do bem, não são exatamente pessoas que estão ali vivendo só do consumo Com de drogas certeza. também. Como é que o CAPS tem tratado esses pais? Coniventes, Assim, displicentes, como é que é isso? A nossa orientação é sempre no sentido de que não é positivo financiar, não é positivo proporcionar a droga. E sempre no sentido de conscientizar dos riscos, né? Das causas. Por exemplo, assim, quando a pessoa pede um acolhimento porque ela percebeu que o filho começou a usar alguma substância e está ficando diferente. Então, a nossa orientação vai ser conversa e explica. Né? Fala o que pode acontecer, fala que pode alucinar, que pode prejudicar, que está alterando a química do cérebro, que pode afastar as amizades. Fala a verdade. Né? Isso eu acho que desde quando a criança começa a entender que existe, já tem que explicar assim. Né? Que pode ter consequências muito graves e muito sérias. E que não é o melhor caminho tu financiar. Eu tô financiando para ele ficar em casa. Sim, mas tu tá prejudicando e Até tá que ponto vai alejar? potencializando essa dependência, né? Porque a gente pode, quando a gente fala em dependência, pode ser desde aquela pessoa que toma um uísque toda noite para dormir, aquele que toma uma garrafa toda noite para dormir, né? Ou aquele que fuma cigarro, mas que fuma uma carteira, ou aquele que fuma crack. Então, a dependência, ela é variável, né? E quando tu tá financiando, tu tá estimulando. Com certeza. E a gente sempre fala, e tem uma coisa assim, a substância, ela sempre tem que ser aumentada para a pessoa ter o mesmo efeito que ela tinha da primeira vez. Então, por exemplo, ela cheirou cocaína, uma quantidade, na segunda ou na terceira vez, aquela quantidade já não vai dar o mesmo efeito. Consequentemente, vai Vai ter que sempre aumentar. precisar de mais doses mais Isso. altas. Então, sempre o cérebro vai estar sendo mais lesado e a quantidade vai estar aumentando. Então, proporcionar a droga não é a saída, porque tu vai estar aumentando ainda esse uso. E no caso, agora a gente está vendo a tua gestação linda aqui. Como funciona, no caso, para as meninas, né, que vão se tornar gestantes, né, e até os meninos que vão possivelmente engravidar alguma menina? Qual é a probabilidade, por exemplo, se o menino está usando drogas ou 10 anos, um filho deste rapaz, um filho deste homem, ser usuário ou ser viciado é muito maior, porque o pai já... Isso passa, como funciona isso? Sim, a gente fala em fatores genéticos, né? Isso é o fator genético? Sim, isso é o fator genético. Filhos de pais que usavam, que têm uma dependência química em qualquer situação, em qualquer droga, eles têm uma predisposição. Então, provavelmente é aquela pessoa que vai dizer assim, eu bebo e eu não fico tonta, assim, porque tu já tem essa predisposição, essa resistência. Mas aí, então, quando tu ficar bêbado, tu vai ficar muito bêbado. Tu vai ter uma ressaca muito ruim.
né? Então, para ver assim, uma pessoa tomou uma taça, aquela pessoa que já tem a condição genética precisa tomar 3, 4, 5 para ficar bêbada. Então, olha o quanto mais ela consumiu, né? Então, o fator genético que a gente fala é justamente esse, né? Quando a pessoa faz um uso abusivo e crônico de uma substância, ela vai passar esta genética para os filhos dela. Ou seja, se meu pai era alcoólatra, meu avô era alcoólatra, eu tenho grandes probabilidades de desenvolver esse Sim. vício também, porque isso já vem na genética. O ideal é que não beba. Isso é muito grave, né? Isso é muito grave. E assim, do ponto de vista de internação, quais são os pontos que nós temos aqui pela saúde pública? Quais são os lugares que nós temos em Santa Maria? Então, toda internação psiquiátrica via SUS, ela deve partir dos CAPs, né? Tem que passar via CAPS. Isso, porque ela precisa de uma avaliação multiprofissional, né? Isso é uma questão de reforma psiquiátrica, né? Que é uma luta que nós da saúde mental viemos aí há 20 e tantos anos. Por quê? Porque antigamente a pessoa tinha um problema com álcool, por exemplo, a família internava em um hospital psiquiátrico, muitas vezes, porque essa pessoa era um incômodo, né? Quando era alguma família, de repente, com mais abastada, alguma coisa assim, e essa pessoa vivia naquele hospital o resto da vida. Né? A mesma coisa, tinha um problema, um transtorno psiquiátrico, era autista, essas pessoas elas ficavam morando nesses hospitais ad eternum, assim. Então, hoje na reforma psiquiátrica é preconizado que tenha uma avaliação multiprofissional para determinar se é necessária ou não essa internação. Então, a pessoa vai ao CAPS, faz essa avaliação, se o médico e a equipe julgar que sim, ela precisa, ela vai ser inserida em um sistema de gerenciamento de leitos, que é o Gerint. Ele é um sistema estadual, porque os leitos de internação, eles não são competência do município, eles são do estado. Por quê? Para possibilitar mais vagas, né? Então, aqui nós temos a unidade Madre Madalena, no Hospital Casa de Saúde, que aceita dependência química, e a unidade do Hospital São Francisco de Assis, que é particular. Essas duas atendem dependência química. O hospital universitário, na unidade de saúde mental, não atende. Então, por exemplo, nós temos uma população aí com 280 mil pessoas que teriam 2 unidades possíveis. Mas como é um sistema estadual, as pessoas podem ir para qualquer leito do estado. Então, podem ir para Cacequi, podem ir para São Francisco de Assis, para Nova Palma, onde o leito estiver livre mais brevemente. E assim, do ponto de vista médico, do ponto de vista de saúde em si, a pessoa vai, ela recebe essa internação e ela fica 21 dias ali se desintoxicando. Isso. E aí ela tem terapia junto. Isso. Ela deve ter surtos dentro do hospital. Eu me lembro de casos ali na Casa de Saúde que tinha pacientes que eram internados e que destruíam o quarto. Eu me lembro que a gente fez até uma época uma campanha que os pacientes destruíam os quartos pela abstinência. Como que é feito esse tratamento? Então, quando ela interna, ela já vai ter uma prescrição médica, medicamentosa, né? Num primeiro momento, esses medicamentos vão ser mais fortes, né? Para essa pessoa não sentir tantos efeitos da falta dessa substância. E aos poucos, eles vão sendo retirados ao longo desses 21 dias. Né? Então, até lá para que no 20º dia, vamos supor assim, um pouco antes dela sair, uma semana antes, ela já esteja numa dose plena para poder manter depois da internação. Né? E além disso, geralmente as unidades têm psicólogo, tem grupos, tem atividades, né? Porque o que é importante a gente ressaltar, muitas vezes a pessoa que chega num ponto de internar, ela já não está tendo uma vida produtiva. Então ela não acorda, toma café, toma banho, almoça, ela não faz esse ciclo de cotidiano que nós fazemos. E então ela vai retomar isso na internação. Né? Ela vai ter horário para ela acordar, para ela tomar café. Ter alguma rotina. Isso, ela vai reestabelecer a rotina, ela vai reestabelecer a sociedade, né? O convívio com outras pessoas, porque essas unidades são mistas, então tem várias pessoas de vários tipos de situações ali dentro. Ela vai ter um tratamento médico, né? Porque eu já vi casos, eu tenho conhecidos que inclusive tentaram suicídio dentro dessas unidades, né? E já aconteceram vários suicídios dentro de clínicas ali, tentando fazer a recuperação dessas pessoas. E é um pouco complicado, né? Porque às vezes acabam se suicidando ou em casa ou ali mesmo, porque não vem mais solução, não vem mais como restabelecer uma vida normal, né? E assim, eu
tive muitos anos de trabalho em unidade de internação, né? E é uma rotina complexa, porque tá à disposição o medicamento, tá à disposição a terapia, mas muitas vezes eles não aderem, né? E é necessária a aderência do paciente, porque tu pode dar a medicação, ele pode botar num canto da boca e cuspir, né? Então, assim, é um trabalho também dele entender a importância dele estar lá, do porquê ele está lá. Mas é que daí esse grau de consciência, ele tem que ter algum grau de lucidez ainda. Vai demorar um pouquinho. Ele vai ter que ter algum grau de lucidez pra dizer, poxa vida, eu tô destruindo a minha família. Porque eu acho que o dependente químico, o dependente alcoólico, ele talvez não se dê conta o quanto a família já está destruída pelo vexame, pela vergonha, ou pelas despesas desenfreadas, ou porque colocou a família à falência, né, pelo consumo dessas substâncias. E aí muitas vezes já perdeu emprego, já perdeu família, já perdeu namorada, namorado, filhos, enfim. Ou já matou alguém por estar, né, totalmente fora do seu controle. Então ela tem que ter algum momento de lucidez para tentar se recuperar, porque senão... E é nesse sentido que a internação funciona, né? Dessa pessoa poder estar sem tanta substância no organismo dela, para que ela possa ter essa lucidez para entender o porquê que ela está ali, o que está acontecendo na vida dela. Muito bem, o programa tá ótimo. Eu gostaria então que tu dissesse em linhas gerais, assim, falando pro nosso ouvinte, telespectador, enfim, o que os pais podem fazer para prevenir isto, né? Ou no primeiro momento que percebeu que aconteceu isso, o que de fato a família pode fazer para que não seja uma pessoa sendo destruída, né? Assim, falando em adolescentes e crianças, né? Eu acho que o principal é entender que é uma situação multifatorial. Então, perceber o ambiente que essa criança está frequentando, né? Conhecer as pessoas com quem ela está se relacionando, entender que também tem fatores psicológicos da própria adolescência que vão influenciar. Então, percebeu que a criança está mais triste, está mais isolada, né? Se tem possibilidades, busca um atendimento psicológico, busca entender as emoções dessa criança. Porque muitas delas acabam indo para as drogas porque elas não entendem as suas emoções e querem ser anestesiadas. E tem um amiguinho que está acolhendo e dizendo, vamos lá que isso aí vai te relaxar. Então, assim, conheça a rede de amigos, conheça onde os seus filhos estão indo, dentro do possível, possibilite atividades extras curriculares, né? Um futebol, um vôlei, atividades saudáveis e positivas. As práticas esportivas, de um modo geral, te tiram das drogas, né? Porque, pelo que a gente tem percebido, o jovem que faz atividade física, dificilmente ele vai querer procurar as outras substâncias, porque ele tem que estar bem para... Isso, e é um ambiente diferente. É um ambiente saudável. São atletas, são amigos que correm, são amigos que jogam. Então, assim, para criança e adolescente observar os amigos, na medida do possível proporcionar atividades extras. A gente sabe que nem todo mundo tem condições, mas tem muitos programas, né, em escola pública, em escola estadual, que possibilita. Hoje a gente tem turno inverso. Então, assim, proporcionar ambientes mais saudáveis para essas crianças, né, e ser exemplo. Né? Isso é o principal. Então, assim, eu tenho uma filha de 9 anos, então ela não me vê beber. Então ela sabe, ela diz, mãe, bebida faz mal, né? As pessoas podem ficar lá na rua e passar muito mal. Dentro da infância dela, ela já entende isso, porque a gente conversa. E ela diz, por isso que tu não bebe, né? Então, assim, ser exemplo. Né? Como é que você vai dizer pro seu filho adolescente não fume se você fuma? Então, ou explica as consequências, né? Eu acho que é o diálogo aberto. Mas o pai que é fumante, ele não vai conseguir conscientizar um filho a não fumar. Então ali já não tem como tu querer educar. E aí se fuma cigarro normal, pode fumar qualquer outra coisa. Então e é a difícil. Mesma coisa assim, se todo fim de semana a família se reúne e bebe até o outro dia, e a criança tá naquele ambiente, ela vai entender que aquilo é o normal, né? Então, assim, eu acho que nós, enquanto pais, nós temos o compromisso de apresentar ambientes saudáveis para os nossos filhos. Né, possibilidades de vida que não sejam só vinculadas a álcool e a drogas. Que a gente pode se divertir fazendo outras coisas, né? Passeando na natureza, brincando, jogando, enfim, uma infinidade de coisas. Ficando em casa assistindo filme, comendo pipoca. E esse é o problema, que a gente tem visto muitas famílias desestruturadas, né? E não só quando falta um pai ou uma mãe, mas muitas vezes com pai e mãe ausentes, né? A gente sabe que, independente da classe social, a gente sabe hoje que tem muitas crianças, jovens, né, adolescentes,
que estão crescendo na tangente porque os pais trabalham demais também. Então, muitas vezes o pai tem 2, 3 empregos, ou trabalha final de semana, trabalhando, e aquele jovem tá solto, sozinho, ele tem um abandono afetivo, como se diz. E alguém vai acolher ele. Ele vai procurar alguma turma que dê atenção. Exatamente. Isso já é um outro problema social tão grave quanto, né? Mas muito bem, então muito obrigada pelas tuas informações preciosas, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Que bom que Santa Maria tem esse acolhimento, que bom que tem esse olhar, ainda que a gente saiba que não é o suficiente, né? Quantos pacientes vocês atenderam ano passado em internação, aproximadamente? Internações judiciais, né, que são as que passam por nós, a gente teve cerca de 800. É bastante. É bastante. Ainda é abaixo da meta estadual, porque a gente tem indicadores de internação, então estamos abaixo, mas são muitas, e a maioria dessas são por álcool e drogas, né? Então esse é um alerta bem importante. Muito bem. Fica o alerta ali, nosso programa encerra aqui. Te agradeço. Vamos dizer não às drogas. Vamos cuidar das nossas famílias. Muito obrigada. A ANS reconhece que somos um dos melhores planos de saúde de todo o Brasil. Santa Lúcia, presente nos caminhos que importam. Grupo Felite, levando felicidade para onde for.